coisa que me chamou a atenção no texto foi quando ele fala que nós só somos juridicamente relevantes como alvo do direito penal. E quando a Jordi falou das residências terapêuticas, lembrei também do CAPS, do Hospital Universitário, e, e são lugares que estão lá garantidos, resultado da reforma psiquiátrica, resultado principalmente da luta que surgiu a partir desse momento, com o nome de antipsiquiatria, tomou o nome de reforma psiquiátrica na América Latina. Mas quais as condições dessa reforma psiquiátrica, as condições que ela se efetiva hoje? Por exemplo, das moradias, ou quantas horas o profissional tem que trabalhar, ou quantos pacientes ele tem que atender. E diante do aspecto legal, beleza, a gente tem ali um sistema bonitinho de garantia de direitos. Mas quais são as condições objetivas desse sistema funcionar, garantindo esses direitos que estão escritos? Então, o que ele vai dizer é que eu acho, né, eu infiro, é que na Constituição lá da Alemanha Ocidental tem todos os direitos individuais, tal qual a burguesia na Revolução Americana menos, mas na Revolução Francesa mais desenvolveu, né? Mas aí, como é que isso vai se efetivar? Não vai se efetivar, porque o Estado é burguês. Porque, agora, óbvio que a gente não vai abandonar a luta de reivindicações, mas essa luta de reivindicações precisa levar à auto-organização e para um aumento cada vez maior da auto-organização. Essa luta não acaba no Estado, que é o que a gente vê hoje com o movimento de psicologia em geral. Se a gente olha as postagens do CRP, por exemplo, CFP, o Conselho Federal de Psicologia, é isso é uma crença de que a luta pela garantia do direito constitucional e de efetivar isso, de fato acreditando que isso pode acontecer numa sociedade onde tem divisões tão radicais como essa que o SPK está trazendo entre médicos e pacientes. Tem uma parte também que ele fala que o direito à liberdade de ensino e de pesquisa funciona quando o bolso pode pagar. E é isso. Por que que a gente não tem mais grupos como esses, ou por que que o nosso grupo de estudo não é maior, então tem mais gente aqui participando, outras pessoas coordenando? Porque o bolso não pode pagar, então. O que o bolso pode pagar é o que a gente está fazendo aqui. Então, não é uma questão de falta de interesse, por exemplo, da auto-organização, dos pacientes de se auto-organizarem, ou mesmo dos médicos de criticarem a psiquiatria do establishment. Aqui, o bolso não pode pagar. No meu consultório mesmo, já recebi profissionais do SUS que tinham ideias super assim para frentec, sabe? Nada reacionário, mas que estavam lá atolados em 1 milhão de tarefas e não conseguiam fazer nada. Assim, no máximo, tentar administrar seu próprio sintoma para sobreviver no meio do caos. Aí, o que são as tais clínicas sociais que surgiram no Brasil a partir da década de 70, 80, não tem a ver com isso que eles estão construindo. Tem uma parte no final que é o papel da assistência social e do SPK, né? Como é que eles se organizam para fazer o negócio funcionar na prática, com os grupos. Isso não tem muito a ver com o que hoje é chamado de clínica social, que são muito mais centros de beneficência privada do que um, um incentivo, um convite à auto-organização, a abandono. É isso que a Danusa trouxe. Não é um abandono da pretensão de controlar o processo terapêutico. Os psicanalistas continuam se reunindo para debater sobre os pacientes, sabe? Eu não estou falando que eu não faço isso, óbvio que eu faço com outros psicanalistas, mas a questão é que o que o SPK fez lá na década de 70, influenciado pelo movimento de 68, como a gente já conversou, é ultrapassar essa divisão, essa barreira. Então, o SPK faz um combate e o campo de batalha é o hospital e a universidade, os inimigos é o Estado
e os representantes dessa elite médica, né, dessa burguesia médica, mas hoje o campo de batalha ele é muito mais amplo, ele é difundido, não tem a segregação não acontece mais, pelo menos da maneira que acontecia antes. Vocês querem continuar chamando que a gente vive de segregação. Hoje, agora, a segregação seria motivada pela política de identidade. Então, eu estava ontem com minha companheira no Max, ela pegou lá o plano, não sei quantos meses, gratuito, e a gente abriu, né? Não tem nem tempo de ver muito streaming, mas tinha lá um sobre síndrome de Tourette, eu não sei como é que fala. E aí o documentário abre com as crianças falando como o distúrbio químico delas faz elas serem diferentes e quais são as dificuldades que elas enfrentam para serem aceitas com a síndrome de Tourette na escola, nas famílias e tal. E é um distúrbio neuroquímico. Todas as crianças reproduzem essa ideia, né? Então, então tem um grupo de desatentos, tem um grupo dos alcoólicos, tem um grupo disso, tem um grupo daquilo. Então, a gente tem uma espécie de segregação de identidades que se orgulham dos seus respectivos diagnósticos e cada um tem a sua promessa de cura no futuro pela química medicamentosa. Isso é um novo jeito que eu vejo hoje. Não sei se eu fosse tentar fazer uma atualização de como essa segregação e a divisão entre médico e paciente acontece, seria o jeito atual.